Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o arquétipo da raposa. Como nós humanos nos relacionamos com esse animal? Quais as lendas e os mitos mais relevantes ligados à raposa? Quais as lições que nós podemos aprender com a raposa e quais são seus comportamentos na natureza? E como esses comportamentos podem influenciar os nossos próprios comportamentos se nós levarmos em conta a raposa como um arquétipo que poderia ser um exemplo para a gente? No mundo, hoje, existem cerca de 23 espécies de raposa, com uma distribuição muito ampla. Desde a Austrália até o Ártico, nós podemos observar estes animais, espécies desses animais, né? Por exemplo, a raposa do Ártico no Ártico, a raposa vermelha na Europa, no norte da África, na América do Norte, na Ásia. A raposa vermelha é considerada a maior das raposas ditas verdadeiras e é também a de maior distribuição geográfica. Aliás, ela é o carnívoro, considerado um dos carnívoros de maior distribuição geográfica. Aqui no Brasil, nós temos 3 espécies de raposas: o graxaim do campo, o graxaim do mato e a raposa do campo. Além dessa distribuição muito ampla, essa incrível capacidade de se adaptar a muitos ambientes diferentes, a raposa ainda consegue se adaptar às zonas urbanas, principalmente na América do Norte. Existem diversas espécies que saem do seu habitat, vão para as cidades e se adaptam às casas, a procurar alimentos nos lixos, pela cidade. O documentário Exotic Nature, da National Geographic, comparou a raposa a um animal que seria, depois do homem, aquele que mais consegue se adaptar, aquele que mais consegue dominar a Terra, dominar os diferentes ambientes da Terra. Então, nesse sentido, a primeira coisa que nós temos que dizer sobre a raposa, claro que nós temos que enfatizar essa grande capacidade de adaptação, que é uma qualidade muito valiosa para todos nós. Quem se adapta às mudanças, né, segundo Darwin, é aquele que vai evoluir, aquele que vai conseguir passar os seus genes para a próxima geração, aquele que vai conseguir ser bem-sucedido como espécie. Se nós humanos conseguimos nos adaptar a situações que nem sempre são boas nas nossas vidas e com astúcia, que é uma palavra muito ligada à raposa, com inteligência, que é uma palavra muito ligada à raposa, ler a situação, entender o que está acontecendo naquela situação, conseguir se adaptar, entender que aquilo é passageiro e que eu posso usar aquilo para algum aprendizado meu, sem me desesperar e conseguir passar pelo que eu tenho que passar, conseguir estar onde eu preciso estar agora, para depois talvez conquistar novos territórios, seria excelente para todos nós, se nós pudéssemos, né, se nós soubéssemos fazer isso. Além dessa incrível capacidade de adaptação, algumas espécies de raposas podem também se camuflar ao ambiente. Por exemplo, a raposa do Ártico, no inverno, adquire uma pelagem branca para se confundir com a neve, e no verão ela se torna avermelhada, amarronzada, o que também ajuda ela a se confundir com as cores da floresta. E se nós pensarmos nessa questão da camuflagem como uma metáfora, nós podemos pensar nela como uma espécie de proteção para nós. Porque, veja, no inverno não há nada que a raposa possa fazer a não ser continuar a vida dela, continuar caçando, porém se tornar o mais branca possível para que ela não seja super visível a um predador, né? Na nossa vida, às vezes, nós passamos por situações pelas quais nós não conseguimos sair imediatamente. E quando nós estamos nessa situação, planejando um futuro melhor, procurando por uma oportunidade melhor, enquanto nós estamos nessa situação, é importante que a gente saiba se proteger, que a gente saiba não se superexpor. Se você está ligado à imagem da raposa de alguma forma,
além de pensar nas coisas mais óbvias sobre a raposa, que nós vamos conversar aqui, que sempre aparecem quando as pessoas falam de raposa como animal de poder, é muito legal também pensar nessa questão da camuflagem e da proteção, né? É uma inteligência dela. Esse animal é extremamente inteligente, mas ele não é inteligente somente porque ele é astuto, porque ele é super adaptável, porque ele consegue observar os comportamentos ao redor, inclusive o comportamento de humanos, e saber que horas que é melhor pegar a comida, quando que a pessoa sai, quando que a pessoa entra dentro de casa, mas também porque ele sabe se proteger. Ele não fica de bobeira, não, sendo um alvo, não. Ele se protege quando é necessário e ele só sai para caçar, para comer, para fazer o que ele precisa fazer, inclusive, preferencialmente à noite, porque ele se protege ainda mais. Então, pense sobre isso, né? Será que você precisa ficar se super expondo, contando para todo mundo o que você está fazendo, aonde você vai, por que você vai? Ou você pode fazer as suas coisas sem dizer necessariamente a ninguém, contar só com as pessoas que você confia. Podemos pensar sobre isso, a raposa também nos traz isso. Essa questão da raposa ser um animal noturno, inclusive ela possui visão, assim como os felinos, adaptada para andar nesse ambiente noturno, liga a raposa a essa questão dos mistérios da noite e dos perigos da noite, né? Porque ela age na escuridão. Isso muitas vezes foi visto nas mitologias, nas lendas, como uma coisa negativa, né? Como um animal que seria meio trapaceiro, porque ele age na escuridão e não deixa ninguém ver o que ele está fazendo, e rouba as coisas na escuridão, comida dos outros, etc. Como também é visto como uma capacidade de atravessar a noite escura da alma. O que é a noite escura da alma? Essa é uma metáfora muito utilizada na psicologia, mas ela, na verdade, provém de um poema de São João da Cruz, do século XVI, de um místico cristão que escreveu um poema dizendo como era muito difícil nós, como seres humanos, atingirmos Deus, porque nós tínhamos que passar pela noite escura da alma, que seriam várias dificuldades, vários processos que nós teríamos que passar para evoluir e encontrar a luz, encontrar a divindade, né? Então, a raposa, ela se torna essa metáfora para nós, porque ela vai atravessar essa escuridão. Ela vai nos ensinar a atravessar a nossa própria escuridão, a escuridão do nosso inconsciente, nos protegendo, sendo inteligentes, não nos expondo muito, sabendo quando agir e quando não agir, e sendo extremamente observador. Tão observador que nós nos tornamos capazes de nos adaptar a qualquer ambiente, esperando uma oportunidade para que a gente consiga evoluir, uma saída para a escuridão da nossa alma, uma saída para os nossos problemas. A raposa tem muito disso e é muito bonita essa lição que ela nos traz. Essa grande inteligência da raposa, essa grande capacidade de sentir o ambiente, sempre, né, é notada nas mitologias ao redor do globo. E por isso a raposa muitas vezes é comparada ao ser humano e as lendas dizem que as raposas podem se transformar em seres humanos, principalmente mulheres. Para os celtas, por exemplo, a raposa tem essa capacidade de transformar-se em um ser humano, em uma mulher, mas também ela é vista como esse guia espiritual, como aquele que vai nos levar pela nossa noite escura da alma, pela escuridão, nos guiar, nos ajudar. No Japão, e agora vocês perdoem a minha pronúncia porque eu não sei se está correta, mas as kitsune, que são as raposas, ocupam um papel central no folclore japonês. As kitsune também podem se transformar em mulheres, em jovens donzelas, em mulheres maduras ou em mulheres anciãs. E por que isso? Porque a noite, que é o ambiente da raposa,
é muito ligada ao receptivo e ao feminino, ao mistério. O mistério, a noite, a intuição, a capacidade de navegar por coisas que não estão claras, são capacidades ligadas ao feminino, são inteligências do feminino. Então, é muito comum que a raposa seja vista nessas mitologias, nessas lendas, como um animal que pode se transformar numa mulher, numa bruxa, numa sábia, que sabe caminhar na noite. As kitsune, né, no Japão, quanto mais velhas elas são, mais sábias, mais poderosas elas se tornam, né? Elas são magas, elas podem soltar fogo pela boca. Isso varia de lenda para lenda, mas seria mais ou menos assim: a cada 100 anos as kitsune ganhariam uma cauda a mais. E quando as kitsune atingissem 9 caudas, elas se tornariam praticamente onipresentes. Elas seriam um ser quase que perfeito, que conseguiria ver tudo, estar em tudo, saber de tudo, poder tudo. Então, essa importância que a raposa tinha no Japão e faz com que nós pensemos na grande importância que esse animal tem como símbolo de inteligência, de sabedoria e que vai muito além, muito mais do que a gente realmente vê as raposas sendo retratadas nos desenhos animados, que a gente sempre vê aquela raposa que é aquela figura que isso inclusive é uma característica que não só nesses desenhos animados, mas em muitas lendas, a raposa assume o papel de um trickster. O que é um trickster? Um trickster é aquele personagem que é quase um anti-herói. Ele pode ser bom, pode ser mal, mas o mais importante do trickster é que ele é extremamente inteligente, astuto e gosta de pregar peças. Então a gente vê a raposa sempre pregando peças, sempre dando de engraçadinha. Isso é bastante comum nos desenhos animados, em outras mitologias, como a gente vai ver. Mas eu quis trazer primeiro essa mitologia japonesa para a gente ver o quanto que é importante as lições que a raposa pode nos trazer antes da gente entrar nesses detalhes. Não é só no Japão que a raposa é vista como este ser que pode transcender, que pode significar uma sabedoria quase que divina. Na mitologia Ojibwe, por exemplo, que é uma tribo indígena da América do Norte, existe uma lenda de um jovem que é deixado em uma ilha perdido e que precisa voltar para casa, não sabe como fazer e vai viver uma espécie de epopeia, né, com muitos acontecimentos até que ele chegue para casa. Mas uma figura principal dentro dessa epopeia que vai ajudá-lo é uma raposa em forma de anciã, que se transforma numa mulher anciã. Ela representa a própria sabedoria feminina, a raposa, nessa história. E é a sabedoria feminina que vai guiar esse masculino para que ele consiga agir. O que significa isso dentro de nós? Nós temos a força masculina, que é a nossa ação no mundo, como nós agimos, como nós nos colocamos, como nós aparecemos na luz do dia, vamos dizer assim. Mas nós temos a nossa sabedoria, a nossa inteligência interna, a nossa noite aqui dentro, que permite que a gente veja as coisas como elas realmente são e que vão nos guiar. Algumas tribos da Califórnia, por exemplo, também veem a raposa como um ser prateado que seria um dos mais importantes do mundo, no panteão dos animais, aquele que brilha, aquele que representa a evolução espiritual. Então, vamos falar um pouquinho então do trickster, né? Quem é esse trickster para nós? Por que nós vemos sempre a raposa como essa figura meio assim, a gente não sabe se ela vai fazer bem, se ela vai fazer mal, ela está sempre querendo levar vantagem? Porque nós temos uma visão eurocentrista, certo? E não só eurocentrista, mas particularmente uma visão que vem de uma época medieval, cristã, na qual mesmo as sociedades europeias que tinham mitologias associadas à raposa e que a tinham em grande estima, como os celtas, por exemplo, foram
suprimidas, né, para dar lugar a uma ideologia cristã, católica, né, principalmente, que via os animais ou como representantes de Deus, muito poucos, né, do Cristo, ou como representantes do que não deveria existir, do demônio. E a raposa foi um desses animais que foi um tanto demonizado, né, longe de ser como o lobo, mas foi também. Porque a raposa é inconveniente, ela é muito inteligente, ela representa a sabedoria feminina, ela tá ligada à bruxaria, portanto, aos mistérios da noite, e nada disso a Igreja Católica queria que existisse. Aí aproveitou-se da questão da raposa ser extremamente inteligente, inconveniente e roubar as galinhas das pessoas, e roubar a comida das pessoas, e sempre conseguir enganar as pessoas de alguma forma, e isso é o quê? Coisa do demônio, né, para a igreja. Então, nós temos uma tendência hoje em dia de ver a raposa como esse trickster. Só que ela não se tornou uma figura demoníaca. Por quê? Porque ela é muito fascinante. Então, mesmo com essa intervenção da igreja, o máximo que foi conseguido foi trazer para a nossa cabeça essa ideia do trickster. Nós não sabemos se ela vai fazer o bem, se ela vai fazer o mal, mas a verdade é que ela vai pregar uma peça em todo mundo. A gente sempre pensa isso. Só que o trickster é muito mais que isso. O trickster seria como a carta do louco no tarô. Aquele que se joga na vida e que a gente não sabe o que ele vai fazer. A gente não sabe o que vem pela frente, mas a gente tem aquela força, aquela vontade de fazer e de ver o mundo de uma forma diferente. E o trickster vai trazer isso pra gente, vai trazer essa ideia de mundo diferente. Aqui na América do Sul, uma coisa muito interessante sobre as raposas é que elas foram muito importantes para as culturas andinas. A sociedade mochica, por exemplo, que é uma sociedade que habitava a região norte do Peru, que foi tema do meu mestrado, ela idolatrava as raposas. E a raposa, ela aparece como animal de estimação de grandes senhores, ela aparece em toucados de grandes senhores, né, em adornos de cabeça de grandes senhores, de sacerdotes, de guerreiros. Inclusive havia o guerreiro raposa, que é uma figura muito importante na questão ritual mochica. Cada guerreiro, haviam diversos guerreiros animais, mas o guerreiro raposa ele tinha um destaque muito grande nessa sociedade. A raposa aparece compondo diversos animais que eram mitológicos. Por exemplo, um animal que eu chamei no meu mestrado de animal da lua, que muito frequentemente tinha a cabeça, a cauda de raposa, e que mais uma vez está ligado à noite, mais uma vez está ligado ao sacerdócio feminino da noite, né? Ao mistério da noite, à sabedoria, à intuição, ao que está escondido no nosso inconsciente. Ele também era ligado a outro animal que eu chamei no meu mestrado de quimera, que era uma junção de diversos animais, mostrando que a raposa tinha que estar presente. Seja o que for que estivesse acontecendo dentro dessas histórias, dessa sociedade, a raposa estava presente, estava ali e estava em uma situação proeminente. Não só na cultura mochica, mas em diversas culturas andinas, existe o mito da raposa do céu, que é uma raposa com características humanas, mais uma vez, que sobe aos céus porque ela foi convidada, né, em algumas versões do mito, para um banquete. Então lá ela se banqueteia com os deuses e na hora de descer, aí variam os mitos, né, de sociedade para sociedade, ou ela cai de lá, ou ela é passada para trás por outros animais, ou mesmo por humanos, e ela acaba caindo do céu para a terra, ela não consegue descer direitinho pela corda que ela tinha deixado ali. Só que o interessante é o que acontece quando ela cai. Quando ela cai, em algumas versões do mito, ela se espalha, seus pedaços se espalham, e todos esses pedaços se tornam plantas
que vão alimentar os humanos para sempre na Terra, ou ela consegue descer e aí sai da barriga dela uma planta ou várias plantas, porque ela comeu isso no céu, então essas sementes são espalhadas pela terra e ela traz para a terra a dádiva da alimentação. Ou, enfim, vários tipos de maneiras pelas quais a raposa vai trazer não só as plantas para alimentar os humanos, mas também outras raposas e até outros animais. Povos Quechua ligam a raposa diretamente a Pachamama. Dizem que a raposa é o animal preferido de Pachamama, que é a divindade feminina da terra, a divindade terra, que traz toda a abundância da terra para os homens. E que quando uma raposa caça um animal que um homem está criando para comer ou pega a comida do homem, é porque Pachamama pediu. Então ninguém fica vendo, lógico, isso é um mito, né? Mas a essência do mito é: a raposa é tão importante que se ela roubar alguma coisa de você é porque a deusa terra pediu. Tá voltando para a deusa terra. Então, mais uma vez, a raposa é ligada à sabedoria feminina. Aqui ela é ligada ao inconsciente, mas aquele inconsciente da terra, além do inconsciente dos céus noturnos, né? Ela é sempre uma ânsia feminina que vai nos trazer abundância, sabedoria e vai nos guiar por todos os locais que nós precisamos ir e estar. Existem constelações andinas dedicadas à raposa e tantas outras lendas tão bonitas. Eu quis realmente focar mais nessas lendas que colocam a raposa como este ser sábio e feminino, ao invés de focar mais na questão do trickster, porque, mais uma vez, nós vemos como quem conta a história, que são, até hoje, em sua grande maioria, homens brancos, com uma visão eurocentrista, pegaram este animal, que é um símbolo da sabedoria feminina, e o transformaram em um animal demoníaco, um animal que engana os outros, um animal que faz as coisas por trás, que quer te passar por trás. Vamos começar a pensar sobre isso, né? Nós precisamos fazer com que o feminino em nós seja tão valorizado quanto o masculino em nós. Nós somos parte noite, parte dia, nós somos parte feminino, parte masculino, e está mais do que na hora do sagrado feminino tomar o seu lugar. Meu nome é Cássia Bares, eu sou arqueóloga, tenho mestrado e doutorado em representações simbólicas, principalmente de animais, sou especialista em comportamento animal e também sou artista, canalizo imagens de animais como essas daqui. Vou deixar aqui o meu Instagram e até o próximo vídeo com reflexões sobre um novo animal e como nós, humanos, os vemos.